Vamos iniciar nosso terceiro bloco. Eu tenho certeza que você já nos acompanha no primeiro, no segundo, está aqui porque o tema está muito interessante. E não poderia ser diferente quando a conversa é com o Luciano Vilaça. Que prazer. Especialista em família, em casal. Vamos continuar, Luciano. Eu não consegui sair do tema do workshop dele ainda, tá? No bloco anterior você falou entre papel e função. Isso. E uma das falas suas que eu anotei, a função do pai e o seu papel na conjugalidade da filha. Muito legal. Então vamos lá. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma distinção entre função e papel. Função é aquilo que nos dá ordem e que estrutura o psiquismo de uma criança. Então, a função da mãe é ter essa relação mais fusionada com a criança, especialmente até os 2 primeiros anos. Quanto mais fusionado, do ponto de vista sadio, for a mãe do bebê, mais segurança essa criança tem de ter quando for adulto. Então, essa fusão entre mãe e bebê, que se dará até os 2 primeiros anos, é não apenas necessário, mas é fundamental para a articulação. Mas não pode ser em demasia, mas o pai tem que fazer esse corte. É claro que a introdução do pai deve se dar não apenas depois dos 2 anos. Inúmeras pesquisas mostram que a relação do pai antes dos 2 anos, ou até mesmo no período intrauterino, já é muito importante para uma criança. Mas até esses 2 anos, essa presença da mãe é muito mais presente, tá bom? Então, a função de ligação simbiótica de amamentar, a amamentação não é apenas um fenômeno corporal, né, orgânico, biológico. A amamentação é, sobretudo, um acontecimento psíquico. E aí você diz de mamãe, mama. Mama, mamãe. E papá, papai, né? né? Então você veja, então essa é uma função. E qual é a função do pai? A função do pai é fazer este corte. Porque quando não há este corte, a criança está fusionada, ela não tem um eu individuado da mãe. Mãe e bebê é uma coisa só. É aquilo que alguns psicanalistas chamam de contínuo confusional. O corpo da mãe é o corpo da criança. Então, o pediatra faz o primeiro corte, o cordão umbilical. O pai tem que fazer essa função, o corte, que é o cordão umbilical psíquico. E quando o pai não faz esse corte, nós vamos ter aí crianças alienadas a essa mãe poderosa e ficam crianças que não têm auto próprio, nomia, não teve a lei do pai. Então não é um sujeito autônomo, que não tem um desejo próprio. Desejo que a mãe deseja. Pode até na adolescência achar que é independente. Isso, pronto. Mas que não é autônomo. É, isso mesmo. E o papel? O papel é aquilo que está ligado à cultura. Por exemplo, anos atrás, ou algumas décadas atrás, o pai não trocava uma fralda, o pai não fazia o lanche para a filha, o pai não cuidava da filha, né? Era provisão. Era um modelo excessivamente masculino, onde a função do pai era prover, né? Hoje a gente sabe que esse modelo não apenas está em desuso, mas ele é bastante prejudicial, né? E quanto mais materno, sem abrir mão da sua paternidade, for um pai, melhor pai ele se torna. E aí, você diz que a transmissão da feminilidade está na mãe. E uma fala que você trouxe que eu achei engraçado foi o seguinte: um homem príncipe. Sim, um homem educado, né, bem elegante, fino, pode buscar uma mulher mais grossa, mais masculinizada, né? Tida por ogro. Um ogro, né? Uma mulher um pouco feminina, né? Porque procura um pai nela. Isso, é muito bacana. Você anotou bem, né? E a mulher procura ogro, procura a mãe da mãe. Exato. Isso é muito comum, né? Bem, vamos lá. Na clínica com casais, a gente vê isso muito comum.
Olha só, um menino que não teve essa função ou não teve essa presença do pai, né? A força do pai, a agressividade. Entenda a agressividade aqui não como violência, mas é a capacidade que a criança tem de afirmar a si mesmo. Essa agressividade é dada pelo pai. Um pai presente vai gerar filhos, meninos, que não vão passar por bullying. Passa por bullying um menino que não teve esta figura paterna. Por isso, ele não consegue afirmar-se diante de um outro. Né? Não aprendeu a arte da guerra, a gente poderia chamar Ele assim? não aprendeu a afirmar-se diante de um outro. Porque um menino, uma menina que teve a figura do pai, ela se porta diferente. Os movimentos corporais são diferentes, os olhares são diferentes, a fala é diferente, as expressões verbais são diferentes, a capacidade de raciocinar também é diferente. Porque o pai representa o logos, a potência, e essa troca é importante. Né? Uma das coisas mais bonitas é você ver um menino, uma menina que teve essa presença do pai. Com 8 anos, um terapeuta bastante sensível consegue identificar se esse menino, se essa menina tem ou não tem a presença do papai. Porque é diferente. Né? Nós temos aqui uma amiga comum que quando eu conheci, ela tomou um susto porque eu descrevi a vida dela toda. Gabi. Beijo, Mas Gabi. como é que foi? Um beijo enorme, viu, Gabi? Aliás, ela é responsável por esse encontro. Isso, Gabi Didier. Beijo grande. Uma pessoa linda, maravilhosa. Ela é uma irmã querida, ela é uma espécie de irmã, de parceira. É um ser que eu amo demais. E eu lembro, falei, poxa, essa menina teve um pai bem presente, né? Porque ela consegue ser forte e ela consegue preservar a feminilidade dela também, né? Então, a menina e o menino que teve essa figura, ele vai ser mais ajustado, ele vai internalizar mais essa... E outra coisa é o seguinte, quando o pai está presente, ele transmite a masculinidade, e o pai presente em si, ele já está sendo feminino. Porque a presença é uma dimensão do feminino. Perfeito. Então já podemos começar a desenhar um pouco da resposta à reflexão, tema desse nosso encontro, dessa nossa conversa, que é o que está por trás das nossas escolhas amorosas. O que está por trás, nós, de algum modo, nos vínculos amorosos, nós buscamos essas figuras perdidas edipianas, essas figuras perdidas do complexo de Édipo, papai e mamãe. Quanto melhor for essas relações, papai e mamãe, o cuidado da mãe, o cuidado do pai, a potência do pai e o amor do pai. Eu tenho falado muito, Duda, de redescobrir, descobri recentemente, um dos temas principais de Martin Luther King, que é o amor e o poder, que é um tema também muito estudado em MIT e que é um tema que foi a base da teologia do Paul Tillich. O poder representa a potência fálica, o masculino, com todas as suas representações. O amor representa a dimensão feminina, o amor incondicional. Uma criança precisa tanto do poder do pai, quanto precisa do amor incondicional da mãe. A lei é condicional. A criança precisa tanto do amor condicional do pai, quanto precisa da incondicionalidade da mãe. Mas esse amor do pai, que é condicional, tem que ter um quê de incondicionalidade. Senão esse pai vira um tirano. E esse amor da mãe, que é incondicional, tem que ter um quê de condicionalidade. Senão ele se torna frágil. Por isso nós precisamos de amor e precisamos de poder. Amor sem poder se torna anêmico, frágil. Poder sem amor pode se tornar abusivo. O poder me faz olhar para mim, para as minhas necessidades, e é regulado pela lei. O amor me faz olhar para o outro. Por isso eu costumo dizer que nós temos que ter uma dimensão egológica e uma dimensão ecológica. Quando eu falo em dimensão ecológica, eu estou falando da dimensão masculina. Os homens são mais egoístas do que as mulheres. E quando eu estou falando da dimensão ecológica, eu estou falando da dimensão feminina. Elas são muito mais empáticas e solidárias do que os homens. E o que nós precisamos? Nós precisamos da simultaneidade dos dois. A
Tanto do poder quanto do... O amor Ambos são fundamentais. Tanto do feminino quanto do... masculino. Tanto do yin quanto do yang, quanto da ternura, quanto da força. Nós precisamos da atuação dessas múltiplas dimensões concomitantemente. E aí nós fazemos e construímos uma lógica dialógica. Porque quando não unimos os contrários, nós não temos uma lógica dialógica. Nós temos uma lógica diabólica, não dialógica. Por isso que não há uma sobreposição na importância dessas funções. Não. Elas são diferentes, mas igualmente importantes. Mas os papéis, sim, podem Pode ser. Os papéis é aquilo que está na cultura. Trocar uma fralda, dar uma mamadeira, tanto mamãe pode fazer como papai pode fazer. Fazer uma comida, tanto mamãe pode fazer como papai pode fazer. E não é esse papel que define a função. Não. Esses papéis podem ser intercambiados por homens e mulheres. Perfeito. Vamos para o nosso último bloco. Fica aí com a gente.